Se você acha que é somente o choque térmico o principal responsável por fazer com que a sua peça quebre, não é bem por aí, você está redondamente enganado. Existem outros fatores que eu vou te explicar no decorrer desse vídeo aqui. 30 dias corridos, 30 dicas sobre vidrofusão que vão fazer você se tornar um profissional melhor na área. Seja você que já é iniciado, seja você que pretende iniciar nessa área. Eu me chamo Evandro Damasceno e esse daqui é o canal que eu te ensino a vidrofusão de uma forma simples, fácil e prática, para que você possa criar suas próprias peças no conforto da sua casa, assim como eu faço já há mais de 7 anos. Bom, pessoal, a questão de peças quebrarem é um problema que eu enfrentei desde quando eu iniciei na vidrofusão. E eu tenho certeza que se você, assim como eu, pretende iniciar na vidrofusão com base em erros e acertos, sem adquirir algum conhecimento, sem pagar por algum conhecimento, existem alguns problemas que podem e as chances são que vão acontecer durante a sua jornada de aprendizado. Essa série aqui de vídeos, eu vou fazer o possível para que a sua jornada de aprendizado com base em erro e acerto seja o mais tranquila possível. A gente sabe que quando a gente fala em trabalhar alta temperatura com vidro, o choque térmico é um risco muito grande que a gente está correndo. É normal isso. Só que não é somente esse o fator primordial que vai fazer com que a sua peça quebre. Existem outros pontos também, alguns deles muito importantes. Pessoal, nessa série, nessa jornada aqui, 30 dias corridos, 30 dicas sobre vidrofusão, muitas das dicas, a maioria das dicas, você pode utilizar elas tanto para trabalhos com fornos de alta temperatura, quanto para trabalhos com a mufla, beleza? Então assim, ó, aqui eu vou desenhar, por mais que esse daqui seja um gráfico de forno de alta temperatura, utiliza esse processo que eu vou explicar aqui para você na mufla também. O choque térmico dentro da vidrofusão não acontece em todas as temperaturas. Por exemplo, se eu estou trabalhando aqui com 800 graus e eu abro o meu forno e consigo tirar a minha peça numa temperatura, eu não vou falar aqui 800 graus, mas numa temperatura entre 700 graus e 640, 600 graus, se eu tiro a minha peça no forno, seja para transitar no meu espaço e levar para outro forno, ela não vai quebrar por conta de choque térmico. Ela pode quebrar se eu derrubar ela, aí sim, vai quebrar. Mas por conta de choque térmico, não. Por quê? Porque existe uma temperatura na subida de temperatura, na rampa de subida ou na rampa de descida, que o vidro está muito mais propenso a dar choque térmico. Isso independente do tamanho da peça. É claro que quanto maior a peça, maiores são as chances disso acontecer. E essa temperatura, pessoal, eu sei que você deve estar almoçando aí agora, pega papel e caneta aí, que muitas dessas dicas é importante você anotar, vendo que eu não consigo, nesse tipo aqui de vídeo, fazer a edição com base nos vídeos comuns aqui do canal para me mostrar para você. Então é importante você anotar. A temperatura ou a média ali de temperatura que as chances são que o vidro vai acontecer o choque térmico, ou as chances são que o vidro tende a acontecer o choque térmico com mais facilidade, gira ali em torno entre 150 a 450 graus. 150 a 450, entre 450 e 480 graus. Esse daí é um ponto que, independente se você vai estar trabalhando com forno de alta temperatura ou com a mufla, eu falo aqui forno porque vou bater mais aqui no forno, porque diferente da mufla, o forno é a ferramenta que você consegue ali medir e visualizar a temperatura. Então assim, se o vidro está aquecendo, passou de 150 graus, as chances são que se você retirar ele, fazer uma mudança muito brusca de temperatura, isso vale na subida ou na descida também, a sua peça vai quebrar. Se você faz isso antes dela ultrapassar a temperatura, eu costumo falar aqui que a temperatura mais segura para você fazer um manuseio na peça,
mais segura e não tão segura assim, geraria em torno de 500 graus, porque ela já superou os 480 e você consegue ali de forma rápida fazer alguma mudança ali na peça dentro do forno, fechar o forno e aí continuar a rampa de subida ou de descida de temperatura. A peça subiu, passou dos 530, dos 500, 520, 530, aquela tensão gerada por essa alteração de temperatura, ela já está diminuindo e as chances são que o choque térmico, à medida que a temperatura sobe, ele fica mais difícil de acontecer. É por isso que em meados de 600 graus a 640 graus, que o vidro chega numa determinada zona ali em que as moléculas elas começam a haver uma mutação, não é bem essa palavra, mas a palavra correta me fugiu aqui, mutação dessas moléculas, fazendo com que o vidro comece a se moldar, a ficar mais maleável. Essa tensão ela é diminuída, ela diminui. É claro que se a gente está falando aqui de subida de temperatura, existe também a queda de temperatura, que assim como ele está passando ali para chegar na temperatura de fusão, assim que ele fundir, ele vai cair também a temperatura e novamente ele vai passar por essa temperatura de risco, essa zona de risco. Então você tem que se atentar nisso, tanto na subida quanto na descida. Esse daqui é um ponto que você deve se atentar, que faz com que a sua peça quebre. A outra questão aqui que é muito importante também é que não é porque a sua peça sobreviveu à subida e à descida de temperatura que ela está isenta de se romper, de quebrar. Por quê? Porque se você executa o ciclo, vai muito rápido e não faz o recozimento da peça, o cozimento da peça, para que serve esse cozimento? Quando a peça aquece, as moléculas dela vibram com mais velocidade e elas começam a se reagrupar, seja no molde, seja no processo de fusão em si. Quando a peça começa a resfriar, essas moléculas que antes estavam se mexendo, elas começam a resfriar e a enrijecer. Isso tende a demorar um determinado tempo. Se esse tempo é respeitado, ou seja, se você faz o recozimento da peça, que é manter a peça em 530 graus por um determinado tempo, isso varia de acordo com o tamanho da peça, se você faz esse recozimento, aquelas moléculas elas tendem a esfriar, a parar de se mover de forma mais lenta. Dessa forma, elas se agrupam de uma forma mais tranquila e no final você não tem uma tensão, a peça não está tensionada. E o que pode acontecer se a sua peça estiver tensionada? Você resfriou a peça, está ali bonitinho, você não consegue perceber a olho nu a tensão daquela peça, principalmente se você molda ela se você molda ela de forma errada. Você tirou a peça está ali bonitinho, você acredita plenamente que ela não está tensionada, porque você está vendo ali que a peça está inteira, não tem rachadura, não tem trinca, não tem nada. Vamos supor que a peça é uma encomenda, você guardou ela, embalou, enviou para o destinatário. Quando o destinatário receber a peça, ou a peça, isso aqui eu estou citando aqui uma hipótese, vendo que a peça está tensionada, ou ele já recebeu a peça quebrada e não foi por conta da entrega dos correios. Claro, existe todo o risco, mas citando aqui esse exemplo, a peça estava tensionada, no transporte, por conta dessa trepidação, desse movimento dela, ela não aguentou e ela colapsou por conta dessa tensão e ela acabou trincando, estourando, quebrando, enfim, ela chegou lá danificada. Outra questão é, a pessoa recebeu a peça lá bonitinha, ele tirou da embalagem, vamos supor que é uma peça decorativa, ele pegou a peça, gostou, tirou fotinho, te mandou, nossa, tá linda a peça, gostei, adorei, papá, postou nas internet, colocou ali na área lá de decoração dele. Depois de uma semana, 2, 3 semanas, pimba, a peça quebra. E isso aconteceu porque em algum ponto houve uma variação de temperatura, porque não é porque a peça, vamos supor que aqui é a peça está inteirinha aqui, que a variação de temperatura normal do ambiente, de época mais fria para época mais quente,
não vai afetar a peça. Sempre afeta, assim como afeta a madeira, assim como afeta o piso, é claro que vai afetar o vidro também. Então essa variação de clima, talvez da própria casa por conta do ar-condicionado ou não, afetando a peça, como a peça já está tensionada, essa variação pode ser o gatilho que vai fazer com que aquela peça trinque, quebre, estoure, enfim, danifique depois de pronta. Então, resumindo aqui, para o vídeo não ficar muito longo, não é somente o choque térmico que faz com que a sua peça quebre. Se você faz uma queima errada na sua peça, e essa queima, o ponto de cozimento dela varia de acordo com o tamanho, geralmente peças feitas na mufla, elas tendem a resistir um pouco mais a essa queima porque são peças menores. Isso não quer dizer que elas não podem quebrar também. Mais para frente nessa série eu vou falar mais sobre isso. Mas se a queima é feita de forma errada, a peça pode sim quebrar. E se acontecer com você, assim como aconteceu comigo, se você não tem o conhecimento mínimo sobre o porquê que isso pode acontecer, você pode investir muito dinheiro e tempo também tentando descobrir o motivo, simplesmente focando no ponto errado. Então, assim, e como que você pode descobrir quando que a peça quebrou? Se a peça quebrou por conta de choque térmico na subida, se quebrou por conta de choque térmico na descida, se quebrou por conta de tensão, o vidro tensionado. E incompatibilidade também pode fazer com que a sua peça quebre, seja durante a queima, momentos após a queima, ou até mesmo dias, semanas após a peça já estar prontinha, até mesmo entregue. Então, como que você sabe? Se você terminou a queima, você retirou a peça, ela está quebrada, observa como que está a fissura dela, aquela fissura que quebrou. Se está arredondada, aquela fissura na trinca, se ela está arredondada, é porque quebrou na subida, na rampa de subida de temperatura, enquanto a temperatura estava elevando. Se ela ainda está afiada, se essa ranhura está afiada, é porque quebrou no resfriamento. Então, se está arredondado, você tem que melhorar a rampa de subida. Se está afiado, você tem que melhorar a rampa de descida ou até mesmo o recozimento, o cozimento dessa peça. Se quebrou depois de pronta, que você retirou do forno, ela está fria, você certificou que ela está fria já, é porque a peça estava com tensão e essa tensão acabou fazendo com que ela se quebrasse. Se você garantiu que os vidros que você utilizou eram compatíveis, então melhora o recozimento da peça. Se você não garantiu que o vidro é compatível e mesmo assim existe aquela suspeita, observa onde você uniu esses vidros, se eles estão desgrudando, se eles estão desfundindo, para ter certeza que realmente é ou não o vidro. Se você observar que a trinca partiu vamos supor aqui que você está fazendo um sanduíche, que partiu do sanduíche, é porque é quase certeza que o problema está na compatibilidade. E lembrando, pessoal, que caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática, agora eu tenho 2 livros. Tem o Vidrofusão Arte no Micro-ondas, que é focado em ensinar a vidrofusão, onde você vai estar utilizando seu próprio micro-ondas, e o Vidrofusão A Arte de Transformar, que é um livro focado na utilização de fornos de alta temperatura. Micro-ondas, forno de alta temperatura. O link de ambos vai estar aqui na descrição. Bom, pessoal, se você tiver qualquer dúvida sobre esse tema ou quiser sugerir mais temas para essa série de 30 dias e 30 dicas, é só deixar aqui no campo dos comentários. Ou caso você queira que eu faça um vídeo falando sobre esse assunto mais detalhado, com edição, mostrando pontos e explicando, talvez até com animação, deixa aqui no campo dos comentários também que eu farei questão de fazer um videozinho explicando melhor para vocês. A gente se vê no próximo, se vê amanhã no mesmo horário, sempre no horário do almoço. Estou testando aqui esse horário aqui porque eu acho que vale a pena fazer esse teste. Se você gostou do horário, deixa aqui no campo dos comentários também. Aqui quem falou foi o Ivano Damasceno e nos vemos amanhã. Grande abraço, valeu!